Podemos começar? Ah, sim, tá bom, obrigada. Eunice, faz só te colocar na minha bolsa. Segura aqui, ó. Por aqui, não. Aqui. Coloca na minha bolsa. Pode colocar. Ah, tá só. Peraí, deixa eu passar pra cá. Isso. Só... Só aqui também, tá? Vou deixar aqui o meu. Vamos lá? Boa tarde a todas e todos. Primeiro, eu queria dizer que é um prazer recebê-los aqui, estabelecer essa comunicação, né, desse novo governo, do Ministério, dizer que a gente recebeu esse Ministério com desabastecimento, então é importante colocar isso para vocês já logo nessa primeira mensagem, né? Então, nós recebemos esse Ministério com desabastecimento de vacinas pediátricas, né, infantis. Nós recebemos o Ministério com abastecimento de vacinas adulta, então do público adulto. Então a gente tem essas duas diferenciações que são importantes estabelecer para vocês. Nós estamos com esse desabastecimento, falar do primeiro problema, né, o desabastecimento pediátrico. Nós estamos em contato, fizemos uma reunião agora de manhã com a Pfizer, teremos uma nova reunião à tarde, às 4 horas, e vamos resolver o problema da entrega. Nós temos aí em torno de 4.200.000 vacinas que podem ser entregues pela Pfizer do público 6 meses mais, né, até 4 anos, e que nós vamos tentar negociar melhor, mas a previsão é a chegada no final de janeiro. Então, isso é o que nós recebemos do governo anterior. Vamos negociar para ver se conseguimos adiantar. Do público de 5 a 11 anos, também com a empresa Pfizer, nós temos uma previsão de um pouco mais de 4 milhões de doses que poderiam ser entregues também, e a gente vai negociar esse prazo para ver se conseguimos adiantar, porque é a falta que os estados estão nesse momento, né? Nós temos esse problema. Houve a ampliação de possibilidade de vacinação para o público para todas as crianças sem comorbidade, né? A gente tinha aquela limitação só para crianças com comorbidade, e agora houve a nota técnica ampliando esse público. Nós estamos, então, em relação ao abastecimento que nós temos, no contrário do público adulto, é um abastecimento maior do que a nossa demanda. Então, nós temos muitas vacinas para o público de 12 anos em diante, e nós estamos em contato com o CONAS e CONASEMES, tivemos reunião hoje para estabelecer, né, um novo fluxo. Nós compreendemos a relação com CONAS e CONASEMES, que é uma relação de parceria, não há relação hierárquica, a relação tripartite, onde os três entes da federação precisam se comprometer com as ações e estratégias desse novo governo e do ministério que a nossa ministra Anísia acaba de assumir, que tem a vacinação como seu foco principal, né, e a ampliação das coberturas que estão lastimáveis. Nós estamos recebendo uma cobertura no Brasil bastante preocupante. A cobertura de 2 doses, ela não chega a 80%, e a cobertura, que é o que nós... Acho que é o seu. E a cobertura do que nós consideramos da dose, né, do esquema de 2 doses mais a dose de reforço, não chega a 50%. Então, isso é gravíssimo nesse cenário que se apresenta principalmente de uma nova variante que tem aí uma alta transmissibilidade. Então, nós precisamos de ações efetivas que vamos construir junto com CONAS e CONASEMES. Então, essa é a agenda que nós estamos fazendo. O governo anterior, no dia 9 de dezembro, teve uma reunião da Câmara Técnica de Imunização. Naquele momento, eu era consultora, eu participava da Câmara Técnica como pesquisadora, e houve a decisão de que a vacinação de Covid seria incorporada, então, no nosso Plano Nacional de Imunização,
vocês acompanharam que o governo anterior criou um plano nacional de operacionalização, dividindo ações de vacinas. Então, isso não acontecerá nesse governo. A vacina contra a Covid é incorporada no Programa Nacional de Imunização e nós teremos, então, um calendário de vacina contra a Covid-19. Esse calendário, já no governo anterior, né, no dia 9 de dezembro, como eu falei, a ideia, a resolução do CETAI, que é a Câmara Técnica de Imunização, era que a vacina correria na campanha contra a gripe, então as duas campanhas se integrariam. Diante do novo cenário da variante já identificada no Brasil, nós estamos, então, acionando, duas ações imediatas que nós faremos. A primeira, que será feita hoje, nós vamos revogar uma portaria que foi criada pela agora SVSA, né, colocando sigilo nas informações do CETAI. Então, isso será imediatamente revogado. Toda a nossa Câmara Técnica, ela tem o dever de comunicar. Nós estamos trabalhando com dinheiro público e ao alinhamento, né, do governo Lula e da ministra Anísia é que nós possamos trabalhar com transparência, com todos os dados. Então, a Câmara Técnica vai ser reinstituída, a reunião será na terça-feira e nós teremos, então, os nossos especialistas para nos ajudar a definir as próximas ações. É possível, a pauta, né, dessa reunião é a antecipação desse calendário de vacina contra a Covid, tendo em vista um novo cenário no Brasil, que é um cenário de novas variantes, carnaval se aproximando e uma cobertura muito pequena de 2 doses mais dose de reforço. Então, o que é o esquema que nós consideramos hoje como esquema mínimo para uma proteção de efetividade melhor para as nossas vacinas. Então, nós temos uma última informação que é bastante importante, porque é uma área de interesse nacional, né? A nossa aceleração, ampliação dos acordos com a nossa indústria nacional. Nós temos o contrato do Butantan paralisado, nós recebemos o governo com o contrato paralisado e nós estamos, então, negociando, porque as vacinas do Butantan, a Coronavac, ela é fundamental para que a gente possa acelerar o abastecimento de estados e municípios, principalmente no público de 3 anos em diante. Então, acho que diante disso, eu dei as orientações aí principais e me coloco à disposição. Secretária, Raquel Norato, da TV Globo. Uma dúvida, alguns estados relataram que até a dose de adulto eles estão tendo dificuldade para ter, por exemplo, no Rio de Janeiro. E a senhora falou que, nesse caso, não há problema de desabastecimento. Isso. Então, o que vai ser feito em relação à distribuição, que eu acredito que seja o problema? Obrigada, Raquel. Não temos problema de desabastecimento no Ministério da Saúde, nós temos, inclusive, estoques excessivos. Como funciona, Raquel, o sistema? Os municípios pedem os estados pedem ao governo federal. Então, nós estamos conversando com o CONAS e CONASEMES para reestabelecer esses fluxos. Esses fluxos, eles foram bastante, vou usar a palavra interrompidos, ou alguns distúrbios que aconteceram aí nesse fluxo, que vai ser imediatamente restabelecido. Hoje nós já tivemos a reunião com o CONAS e CONASEMES, os representantes aqui, para que a gente possa, então, estabelecer e ver em que ponto que está o problema, porque não é problema de desabastecimento em relação ao público adulto. E aí, quando eu falo adulto, é 12 anos em diante, tá, gente? Que é a mesma coisa. Secretária, Sim. Lívia da TV Record. Desculpa, seu nome? Lívia. Secretária, em relação à nova variante aí, o que o Ministério já tem de informação, o que vocês têm de dados, o que vai ser feito daqui para frente? Então, nós recebemos a informação que já estamos, né, com a variante circulando aqui. Como era uma amostra que não foi, não é uma amostra recente, né, uma amostra de, se não me engano, novembro. Então, muito provavelmente, a gente faz por amostragem, nós também temos que restabelecer, melhorar a nossa rede de diagnóstico, ampliá-la, né, para ampliar o número de amostras que estão sendo analisadas, mas nós vamos discutir com o nosso CETAI, a Câmara Técnica, essa ampliação. Nesse primeiro momento, o que nós temos de informação,
a respeito dessa nova variante é a alta transmissibilidade e por isso a preocupação da gente retomar esses esquemas vacinais, pessoas que estão com dose em atraso, como eu falei, essas 3 doses, né, que nós consideramos como o ideal para maior proteção, nós temos aí mais de 100 milhões de pessoas que estão com dose em atraso. Então, isso é muito grave e é nesse foco que o Ministério da Saúde, né, e a ministra Anísia vai atuar, né, junto com a SVSA. Secretária, desculpa. Eu gostaria de saber, a senhora disse em entrevista essa semana que a vacinação anual contra a Covid vai começar esse ano junto com a campanha da gripe, com foco em grupos prioritários. Agora, com esses estoques para adultos e a nova variante também já detectada aqui no Brasil, a gente pode falar que vai haver uma dose de reforço para toda a população neste ano? Como é seu nome? Melissa. Melissa, nós ainda não temos essa indicação do que nós sabemos até... A ciência retornou, né, gente? Então é importante dizer isso. A ciência retornou a essa casa, nós nos pautamos em evidências científicas. O que nós temos até o momento é que não há necessidade, se as pessoas têm 3 doses, não há necessidade dos públicos que não são vulneráveis de ter uma nova dose, até o momento, porque tudo pode mudar. Então é importante a gente dizer para a população que nós estamos numa pandemia, tudo pode mudar. Ontem nós não tínhamos a identificação da variante, hoje nós já temos, muda o cenário. Eu falei, as notícias envelhecem rápido, né, e vocês vão ter muito trabalho, né? Eu falei no início da semana, né, na terça-feira, acho que eu dei entrevista, e disse que a campanha aconteceria em abril. E hoje eu estou dizendo para vocês, sexta-feira aqui, que nós vamos convocar terça-feira o CETAI e é possível que a gente antecipe essa vacinação, a gente não espere abril. Então, tudo pode mudar dependente do cenário, porque nós estamos numa pandemia. E também eu gostaria de dizer que é muito importante, a ministra Anísia, assim, é uma determinação dela, né, de que nós possamos seguir o alinhamento da OMS. Então, a SVSA, ela também vai convocar os especialistas, todas as comissões científicas que foram totalmente, comissões científicas e movimentos sociais, né, que foram retirados da discussão das políticas de saúde no Brasil, estarão retornando nesse governo e a gente vai, então, chamar todos os comitês. Todas as decisões serão pactuadas como sempre foram, junto com estados, municípios e sociedade, né, representantes da sociedade. Caroline Bandeira, do Jornal Globo. Então é certo a gente dizer que todos os estados vão ter vacinas, uma nova remessa de vacinas infantis até o final de janeiro? Nós esperamos, Carolina, assim, o que nós estamos porque a gente herdou o contrato passado da Pfizer. É um contrato que nós não temos doses agora, a previsão é de entrega no final de janeiro e a gente vai então negociar para ver se a gente consegue antecipar, dado o cenário que nós temos aqui hoje, tá certo? Então isso é o que eu posso dizer agora, porque a gente está renegociando esse contrato. Obrigada. Não temos dose em estoque, não temos. Para criança, tá? Isso, eu estou falando 11 anos para baixo, tá? 12 anos em diante. Uma dúvida só sobre a quantidade de doses, 4 milhões previstas para 4 e 5 anos, outros 4 milhões para 6 a 11 anos? 3 milhões e 200 para 6 meses a mais, né? 6 meses a 4 anos, tá? 3 milhões e 200 para 6 meses a 4 anos, tá? E sim, acho que não me engano, são 4 milhões e 500 para 5 a 11 anos. Tá, e aí a minha outra pergunta é o seguinte, a senhora falou aí que a cobertura vacinal com base na ciência é de 3 doses. Isso. O governo anterior ele aplicou 4 doses, está com doses sobrando e não está chegando aos estados. Sim. Então, essa 4ª dose que muita gente tomou pela ciência não teria sido necessária? Desculpa, Vinícius, eu vou reformular aqui, porque é a dose mínima. O que a gente considera mínimo para a efetividade seriam as 3 doses. Eu estou falando do público adulto agora, aquelas 2 doses inicial, mais um reforço, no mínimo. O segundo reforço ou o terceiro reforço, dependendo do grupo de risco, eles foram necessários e são necessários, dependendo da gravidade da doença, de que população você pertence, se a pessoa, né, por exemplo, está no grupo imunossuprimido, ela precisa ter mais uma dose de reforço. Então, o que foi feito até agora em relação a receber as doses iniciais e a dose de reforço está correto. O que não aconteceu é chegar a vacina no braço das pessoas. Mas a mesma 4ª dose ou 4ª dose para pessoas que
Acima de 40 anos. Isso, acima de 40 anos. Ok também. Tá? João Pedro Melo da Band News aqui. Deixa eu te falar, fazer uma pergunta, na verdade. Alguns estados, como o Distrito Federal, não vacinaram ainda a quarta dose abaixo de 30 anos. Com esse estoque que existe, né, há a possibilidade de conversar com esses estados para diminuir a idade? Tem alguma agenda a respeito disso? Então, nós vamos discutir isso na nossa Câmara Técnica. Há possibilidade, sim. Alguns estados fizeram isso, porque, como vocês acompanharam, nós tivemos eu diria assim, um ruído muito grande entre os entes da federação. Então, municípios faziam de um jeito, né, o estado recomendava outro e o governo federal recomendava outro. Então, o que nós estamos, a missão, né, desse ministério, né, tendo à frente a ministra, é que nós possamos reinstituir, né, esse diálogo entre os entes da federação e que nós tenhamos, né, o protagonismo que sempre tivemos no agora Departamento de Imunização. Como vocês sabem, a ministra já anunciou o PNI, que é o nosso Programa Nacional de Imunização, que tem uma estrutura de programa muito pensada, né, vai fazer 50 anos esse ano, então remonta a ditadura militar no Brasil, e ele tem uma ideia de programa que eram campanhas pontuais, ações pontuais. Então, o governo, e aqui sob a liderança da ministra, criou o Departamento de Imunização e Doenças Imunopreveníveis. Então, o PNI deixa de ser um programa numa estrutura muito mais, eu diria, muito menos estruturada e ganha o status de um departamento como uma ação integrada ao Ministério e não mais ações pontuais, mas ações estratégicas. Secretária Rebeca, do Metrópolis, tudo bom? Tudo bom. Duas perguntas. Como a senhora comentou que não há necessidade nem recomendação da OMS para aplicar uma dose além, né, da quarta dose, o foco da campanha, então, vai ser a busca das pessoas que não se vacinaram e das crianças também. E outra dúvida é que alguns estados, como o Rio, relataram essa falta de vacinas para o público adulto, né? Então, esse problema na distribuição, a gente tem um prazo para ser resolvido até o fim dessa semana? Quando vai ser? Sim. O problema do Rio, Rebeca, já foi resolvido ontem. Tá? No momento que nós ficamos sabendo, nós entramos em contato com o Estado, não havia um problema de alinhamento, né? Mas foram 300 mil doses, se não me engano, que foram enviadas, mas não havia problema de estoque no Estado. Tá? Por isso que eu falei que a gente precisa restabelecer esses fluxos que ficaram um pouco confusos, porque do ponto de vista do nosso sistema, né, quando nós olhamos no sistema, não há desabastecimento do Estado. A nossa conversa é sempre com o Estado, estados com municípios, é assim que a gente se organiza. Então, é isso que a gente está agora, nesse momento, reestruturando, eu diria assim. Só um instantinho, a gente está encerrando, vou dar espaço para mais uma pergunta e a gente está encerrando, tá? Uma pergunta, a gente tem uma pergunta só. Você pode dar mais detalhes sobre essa revogação da portaria do sigilo? Ela é relacionada aos gastos com as vacinas? A minha pergunta tem relação com isso também. A senhora falou em duas ações imediatas. A primeira sobre a revogação e a chamada do CETAI, a reconstituição da Câmara Técnica de Imunização. Tá? Por conta dessa portaria, várias sociedades científicas se recusaram a participar da Câmara Técnica de Imunização, porque ela impunha um sigilo na informação que era discutida. Então, você pode imaginar que você, CONAS, representa vários estados, como você não pode passar essa informação para os seus outros secretários, né? Então, e você, CONASEMS, representa muitos secretários municipais de saúde, você não pode repassar essa informação porque ela está sob sigilo. Então, o que nós vamos fazer imediatamente, nós temos que dar transparência às nossas ações. Estamos lidando com dinheiro público, é a população que está pagando para a gente fazer tudo isso, e nós vamos dar transparência a todas as ações. As reuniões da CETAI, nesse primeiro momento, vão ter ata, vão ser disponibilizadas para vocês poderem consultar, e no segundo momento a gente vai avaliar a transmissão dessas câmaras técnicas, porque é isso que a população precisa saber, o que nós estamos fazendo. Gente, muito obrigada. A gente precisa encerrar agora. Já falamos Obrigada. mais do que a gente imaginava. Obrigada. Teremos oportunidade. É só uma bastante, primeira. É só a primeira. E teremos oportunidade em breve desse reencontro. Mas está tendo infantil na rede privada? Não, a Pfizer não está distribuindo. Obrigada, gente. Tchau. Até a próxima.